Muito bem, continuando um pouquinho no contexto religioso dos dias de Jesus, queria falar com vocês agora sobre as festas. Quais eram as festas religiosas que os judeus comemoravam e, dentre elas, quais destas festas Jesus participou, de quais delas Jesus participou em sua vida, em seu ministério. A primeira delas, a festa da Páscoa, sem dúvida a mais famosa de todas. A festa da Páscoa era uma festa que celebrava a libertação, o aniversário da libertação dos judeus do Egito e o seu estabelecimento como nação. Ela era comemorada, e sempre, até os dias de hoje, ela é comemorada no mês de Nissan, mais precisamente no dia 14 de Nissan. O mês de Nissan é o mês que fica entre os nossos meses de março e abril, porque ele começa na metade do nosso mês de março e vai até a metade do mês de abril. Então eles comemoram sempre no mês de Nissan a libertação da escravidão do Egito, quando o anjo do Senhor passou por todas as casas ali do Egito, e as casas que tinham o sangue de um cordeiro nos umbrais da porta, estas casas, ele não matou os primogênitos destas casas, mas das demais sim, ele matou o primogênito de cada um dos lares. Os judeus então peregrinavam todos os anos para Jerusalém, para que durante a festa da Páscoa eles pudessem prestar um sacrifício a Deus ali no templo. A festa da Páscoa ela era celebrada nos dias anteriores ao próprio dia 14 de Nissan, que era o dia do sacrifício. Ela também era conhecida como a festa dos pães asmos. Por quê? Porque nos dias anteriores ao dia 14 de Nissan, que era o dia onde eles matavam um cordeiro e comiam a carne desse cordeiro, celebravam a libertação, nos dias anteriores eles comiam somente pães asmos, pães sem fermentos. Por quê? Porque quando eles fogem do Egito, a única coisa que eles conseguiram cozinhar para ter como comer por algum tempo enquanto fugiam do Egito foi pão sem fermento. Deus ordena ali no Egito que eles não cozinhassem por muito tempo, fizessem apenas um pãozinho seco de farinha e água e corressem fugindo das mãos do rei egípcio. Então, durante a semana da Páscoa, nos dias anteriores ao dia propriamente 14 de Nissan, os judeus celebram comendo pães sem fermento, para relembrar a libertação ali do Egito e o seu início de peregrinação pelo deserto. No último dia da festa, então, os judeus comemoram comendo a carne de um carneiro. João capítulo 2, versículo 13, nos diz que Jesus participou várias vezes da festa da Páscoa. Estando próxima à festa da Páscoa, subiu Jesus para Jerusalém. Então perceba, sempre que a Páscoa se aproximava, Jesus ia para Jerusalém, mas ele não era o único. Todos, ou melhor, grande parte dos judeus que realmente levavam o relacionamento com Deus a sério, ou que se importavam com o judaísmo, anualmente eles iam para Jerusalém a participar da festa da Páscoa. Obviamente, muitos iam simplesmente pelo ritual, mas dentre estes haviam muitos judeus piedosos que iam até Jerusalém para adorar a Deus pela libertação. Também conhecida então como festa dos pães asmos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26, versículo 17. Diz assim a minha Bíblia: No primeiro dia da festa dos pães asmos, ou pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Então, também chamada aí a festa dos pães sem fermento. Na verdade, era como se fosse uma festa que abraçava a outra, que envolvia a outra. A festa dos pães sem fermentos culminava na celebração da Páscoa, no dia 14 de Nissan, a libertação do povo do Egito. Uma outra festa muito importante, todas elas aconteciam uma vez por ano, é a festa de Pentecoste. Literalmente a festa que acontecia 50 dias depois da festa da Páscoa, também conhecida como festa da colheita, quando os judeus celebravam, agradeciam a Deus por toda a colheita do ano que havia passado, por todas as bênçãos de Deus no campo da colheita. Era comemorada no mês de Sivan, entre os meses de maio e junho, nossos meses de maio e junho. Ela foi estabelecida pelo próprio Deus em Deuteronômio, capítulo 16, e eu quero ler com você também. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 9. Contem 7 semanas a partir da época em que vocês começarem a colheita do cereal. Celebrem, então, a festa das semanas ao Senhor, o seu Deus, e tragam uma oferta voluntária conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Essa festa, então, posteriormente será chamada de festa da colheita ou festa do Pentecoste, que aconteceria sempre 50 dias depois
da festa da Páscoa. É na festa de Pentecoste que acontece o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, 50 dias depois de Jesus ter ressuscitado, subido aos céus. Então, na festa do Pentecostes, enquanto eles comemoravam a festa do Pentecostes, o Espírito Santo vem sobre os judeus que ainda se encontravam ali na cidade de Jerusalém, em Atos capítulo 2. Uma outra festa importante para os judeus era a festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos. Nessa festa, os judeus, eles realmente paravam tudo o que estavam fazendo e por uma semana ficavam habitando, morando em cabanas, em barracas, obviamente não tão modernas como esta que está aí na sua tela. Mas eles comemoravam o tempo da peregrinação do deserto. Essa festa ela foi instituída para que eles pudessem se lembrar que Deus os sustentou durante 40 anos no deserto, enquanto eles viviam em tendas. E ela era celebrada, então, por meio da construção de barracas, de cabanas, feitas muitas vezes de ramos. E eles ficavam durante a semana, não entravam em suas casas, mas ficavam nas ruas, dormindo nas cabanas, dormindo em suas barracas. Essa festa, ela durava uma semana e ela acontecia entre os nossos meses de setembro e outubro. Durante essa festa, as pessoas passavam então a semana inteira dormindo e vivendo em barracas. Porém, com o tempo, essa festa ela se torna um ambiente muito propício à promiscuidade, à imoralidade. Porque uma vez que os judeus ficavam um dia inteiro festejando e dormindo em barracas, e as barracas eram construídas no meio das ruas, das vielas e das praças, você acabava se perdendo um pouco da sua família e algumas bagunças começavam a acontecer durante essa festa. É inclusive durante a festa dos tabernáculos ou festa das cabanas que Jesus tem aquele encontro com a mulher adúltera, que estava prestes a ser apedrejada porque foi pega em adultério. Lógico que aquele texto todos fariseus também estavam querendo pegar Jesus, enganar Jesus e mostrar que ele não era um bom mestre. Mas ele mais uma vez mostra a sua sabedoria e lida com a situação muito melhor do que qualquer ser humano poderia lidar. Mas é durante essa festa então que ocorre esse episódio do adultério. E diz então a história que isso era muito comum entre os judeus durante a festa dos tabernáculos, que acabou com o tempo se tornando um grande carnaval para os judeus. Olha o que diz a Bíblia em João capítulo 7, versículo 2. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. E Jesus vai para lá então participar dessa festa. E nessa festa dos tabernáculos, de João capítulo 7, muitas coisas acontecem e nós ainda iremos estudar esse texto com maior detalhes. Uma última festa que eu gostaria de ver com vocês, que acontecia nos dias do Novo Testamento, era a festa das luzes, ou a festa da dedicação. Essa festa, ela não é uma festa que se encontra no Antigo Testamento. Ela surge no período entre o Antigo e o Novo Testamento, aquilo que nós chamamos de período intertestamentário. Ela tem início por meio dos Macabeus, aquele grupo de judeus que lidera por um tempo a Palestina, sobretudo a nação de Israel, e eles querem então comemorar os feitos dos Macabeus, se livrando dos impérios que os dominavam e mostrar então para as crianças e para as futuras gerações os feitos de Judas Macabeu e dos seus filhos. Essa festa foi estabelecida no ano 164 a.C. por Judas Macabeu, após ele purificar o templo que havia sido profanado por Antíoco Epifânio, que sacrifica uma porca ali. Eles então se revoltam com essa atitude de Antíoco Epifânio, tomam de volta o controle da cidade, por meio de armas eles entram em guerra, conseguem resgatar a cidade e Judas Macabeu se torna ali então o judeu rei da Palestina, rei de Jerusalém por um período de tempo. Essa festa durava 8 dias e acontecia nos nossos meses de dezembro e janeiro. Para o judeu, este período do ano já é inverno. Por isso, então, festa das luzes. Para que eles pudessem se aquecer, eles acendiam várias velas, vários luzeiros em seus lares e faziam com que essas luzes brilhassem e com que toda a cidade de Jerusalém e todas as cidades dos judeus brilhassem bastante, para que eles pudessem lembrar o brilho que os antepassados macabeus conseguiram trazer, a luz de esperança que eles conseguiram trazer, libertando os judeus da opressão dos imperadores que assolavam a nação. Durante a festa, então, cada lar era enfeitado com várias luzes, típico dos nossos pisca-piscas de Natal, né? Isso já acontecia há muito tempo atrás. Nos dias da festa, durante essa semana, os 8 dias, a história dos macabeus era repetida todos os anos
para as crianças, para que eles nunca se esquecessem dos feitos desta família. Estas são então algumas das festas que aconteciam nos dias do Novo Testamento. Certamente Jesus conviveu com as pessoas enquanto comemoravam essas festas, ele participou destas festas e ele atuou, realizou milagres, proferiu sermões durante essas festas. Tudo isso é importante porque cada uma dessas festas traz um significado diferente e dentro de cada uma dessas festas algumas coisas diferentes aconteciam. Nós iremos falar um pouquinho mais sobre cada uma delas, sobre momentos diferentes em que Jesus participou dessas festas, sobretudo a festa da Páscoa, que para os judeus era celebrada então a libertação da escravidão do Egito. E para nós cristãos é a nossa celebração da libertação que temos do nosso maior inimigo, que é a morte e do pecado, quando Jesus morreu por nós durante essa festa e ressuscitou ainda nessa festa, na qual nós podemos então celebrar a sua ressurreição, a vitória do nosso Mestre sobre a morte na festa da Páscoa. Mas nós ainda iremos ver um pouco mais sobre cada uma dessas festas quando formos olhar cronologicamente a vida e o ministério de Jesus e o envolvimento dele com os judeus e com as festas de Israel.